Bom, continuando a nossa sequência de vídeos, de videoaulas, essa é a segunda que eu estou postando para vocês. Essa videoaula, nós iremos trabalhar as atividades de tipologia e gêneros, não esquecendo de uma informação muito importante sobre o conteúdo da primeira videoaula. Não esqueça, quando for cobrado em alguma questão, prestem atenção quando no enunciado, quando na pergunta, aparecer assim, qual o gênero ou qual a tipologia ou qual o tipo de texto. Tomem cuidado, porque vocês serão direcionados ou a responder se o texto é narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo, argumentativo ou injuntivo, ou o gênero. Se pedir o gênero, vocês vão colocar. Aí é um texto específico. Pode ser um texto narrativo, pode ser os gêneros narrativos. Pode ser um conto, pode ser uma novela, pode ser um romance. Então, tomem cuidado com essa diferença. Quando a questão pedir, solicitar os tipos, a tipologia do texto, ou quando solicitar, pedir o quê? Os gêneros. Tomem cuidado. Gênero, uma coisa, tipologia, outra. Então, vamos para os exercícios. A primeira parte desses exercícios, ela é toda voltada para a tipologia textual. Os textos narrativos, descritivos, dissertativos e injuntivos. A segunda parte, toda voltada para os gêneros, os textos específicos, né, as cartas, os folhetos, conto, romance, novela, e-mail, entrevista, notícia, todos esses são gêneros textuais. Todos esses exemplos. Então, tomem cuidado para vocês não confundirem. Então, coloquei a primeira parte só para tipologia e a segunda parte só para os gêneros. Então, vamos lá. Diz o seguinte a primeira questão. Classifique os textos em A, descritivo, B, narrativo ou C, dissertativo. Só que além de classificar, vocês vão justificar a resposta de vocês. Não pode fugir. Então, olha só. Vamos para o primeiro texto. Justificar é o quê? Por exemplo, texto 1. Eu vou ler somente um fragmento do texto, somente uma parte do texto, tá? Não há necessidade da leitura total, da leitura completa, para que vocês identifiquem qual é o texto, qual é o tipo de texto. Vamos lá. Ele tinha o olhar fixo no anúncio luminoso, suspenso no fundo negro de um céu sem estrelas. Já fazia 1 hora que tinha o olhar fixo no anúncio, onde um cisne branco aparecia fosforescente, em primeiro plano no espaço tumultuado de nuvens. Logo em seguida, ondulações de pétalas mansas. Abria-se em torno do cisne um pequeno lago que chegava até quase a meia lua branca da qual saía o letreiro. Bom, vamos para o segundo texto. O texto diz o seguinte: enfim chegou a hora da recomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali.
A confusão era geral. Acho que até aqui está bom. Não precisa mais do que isso, não. Para que vocês consigam identificar aí na casa de vocês, com o material de vocês, vocês podem fazer a leitura, se vocês quiserem, leitura completa desse texto aí de Machado de Assis, um grande nome da literatura realista. Pelas características desse texto, vocês já conseguem identificar se ele é um texto descritivo, se ele é um texto narrativo ou se ele é um texto dissertativo. E dizer o porquê. O porquê ele é narrativo, ou porquê ele é descritivo, ou porquê ele é dissertativo. Ok? Então, vocês podem responder. Texto 3. A agressão ao meio que ameaça hoje todo o equilíbrio climático e a própria existência da vida no planeta é uma consequência dos modos de produção capitalista. As evidências dessa constatação saltam aos olhos quando se analisam os elementos que mais contribuem para a destruição do meio ambiente. Aí tem mais uma parte aqui que eu não, bem grande, né? Que eu não farei a leitura, mas vocês já conseguem identificar, através desse primeiro trecho, que tipo de texto ele é. Está se referindo ao texto descritivo, ao texto narrativo ou ao texto dissertativo? Não podem esquecer de justificar, dizer o porquê ele é narrativo, ou porque ele é descritivo, ou porque ele é dissertativo. Então, nos três textos, vocês precisam justificar, dizer o porquê vocês acharam, entenderam que é aquele texto que vocês identificaram, né, como aquele que faz parte da característica de cada um. Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: preencha os parênteses com as letras de acordo com a tipologia textual. Então, vocês preencherão os parênteses, será no próximo slide, com as iniciais de narrar, argumentar, expor, descrever e prescrever. Esse prescrever é a mesma coisa do texto da injunção, do texto instrucional, tá? Que mostra passo a passo de como você vai realizar, de como você vai desenvolver alguma coisa. Bom, aqui estão os parênteses. O primeiro diz o seguinte: ato próprio de textos em que há a presença de conselhos e indicações de como realizar ações, com emprego abundante de verbos no modo imperativo. Eu expliquei para vocês qual é o tipo de texto que ajuda a você a realizar algo e que mostra passo a passo de como você realizar. Essas são ações, realizar ações até você chegar ao seu objetivo. Objetivo, né? A finalidade. E também eu falei que esse tipo de texto há a predominância de verbos no modo imperativo. Lembrando que os verbos no modo imperativo são aqueles verbos que indicam ordem, pedido ou solicitação, vai depender da entonação que vocês utilizarem. Segundo, então vocês vão marcar aí, tá? Se é N, se é A, se é E, se é D. Então vocês vão marcar de acordo com a tipologia textual. Que tipo de texto é esse? Vamos colocar só a primeira letra.
Ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações e reflexões. É utilizada uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Bom, qual é o texto que utiliza-se da linguagem clara, objetiva e impessoal, que apresenta exposições de ideias sobre determinado assunto, como explicações, avaliações e reflexões. Vocês vão marcar aí também a inicial desse específico texto, dessa tipologia textual. Terceiro aí, ato próprio de textos em que se conta um fato fictício ou não, acontecido num determinado espaço. Espaço é o lugar onde acontece, né, ou tem acontecido a história, e o tempo, né? O tempo, se foi ontem, se foi semana passada. Então precisa também situar o tempo, envolvendo personagens e ações. Está sempre em torno de ações, né? Fazer acontecer. A temporalidade é fator importante nesse tipo de texto. Então, na verdade, o tempo cronológico, início, meio e fim, faz parte desse tipo de texto. E aí, qual é a resposta? Continuando. O próximo diz o seguinte: ato próprio de textos em que se retrata de forma objetiva ou subjetiva um lugar, uma pessoa, um objeto que retrata, que caracteriza de forma objetiva ou subjetiva. Então, eu posso caracterizar uma pessoa de forma objetiva ou subjetiva. Um lugar, uma pessoa, caracterização dos seres. Então, vocês vão escrever aí que tipo de texto retrata, caracteriza os seres. Vamos colocar aí a inicial do nome do texto. Não vou fazer a leitura do restante, até porque fica bem confuso a leitura ali, tá? Com a abundância do uso de adjetivos, não há relação com a temporalidade aqui nesse tipo de texto, não está preocupado com o tempo cronológico, início, meio e fim, não. Aqui o objetivo é só retratar, caracterizar os seres em geral. Beleza, então vocês vão colocar e vão escrever a resposta. Próximo aí, ato próprio de textos em que há posicionamento, exposição de ideias, cuja preocupação é a defesa de um ponto de vista. Sua estrutura básica é a apresentação de fatos, né? Argumentos e conclusão. Qual é o tipo de texto, qual é o texto que possui essa estrutura de exposição de ideias? Além da exposição de ideias, ele também traz consigo o quê? Uma defesa, a defesa de um ponto, a preocupação da defesa de um ponto de vista. Então, vocês não podem esquecer disso. Olha só a estrutura básica desse texto: a apresentação, argumentos e conclusão. Então, não esqueçam de colocar a inicial do texto correspondente a isso aí que acabamos de ler. Bom, a partir de agora, iremos para a segunda parte. A primeira parte sobre tipologia, sobre os tipos de textos, nós já concluímos, tá? E vocês vão responder o primeiro exercício. Vocês vão colocar as letras, né? Escrever as letras correspondentes e justificar.
Na segunda questão, vocês só irão colocar a letra correspondente à tipologia. E agora, a segunda parte, que vamos trabalhar o quê? Os gêneros textuais, aqueles textos específicos que possuem um objetivo, uma finalidade. Então, vamos trabalhar com eles agora. Não mais a tipologia, agora os gêneros. Então, aqui, nesse slide, nós temos a questão 1 e a questão 2. A primeira questão diz o seguinte: interprete a tirinha e responda a questão. Então, nós temos aí uma sequência de 3 quadrinhos. Olha a história em quadrinhos aí. Nosso primeiro gênero textual estudado na escola, em sala de aula. Muito feliz. Passei toda uma estrutura para vocês. Então, vocês... Até passei também, né, um trabalho para que vocês confeccionassem um gibi. Não pensem que eu esqueci, que eu vou cobrar depois esse gibi que eu quero. Então, em outro momento, eu vou cobrar. Então, na primeira questão diz o seguinte: de acordo com a tirinha, a Magali queria, letra A, brincar com a Mônica, B, ler o livro da Mônica, C, assustar para comer a fruta, ou letra D, gritar com a Mônica. Tentem adivinhar e respondam. Vamos lá para a próxima questão. Questão 2. Leia a questão e responda. Nós temos uma sequência de quadros com os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E tem, na segunda-feira tem pão com doce de frutas e leite. Na terça, risoto com frango. Na quarta, feijão com arroz e frutas. Na quinta, chá com bolo ou cuca. E na sexta-feira, sopa de legumes. Então, nós temos aí um cardápio. Não é isso? Sem querer, eu já dei... Opa, fiz besteira. Voltando. Sem querer, eu já dei a resposta para vocês, tá? Não era para acontecer isso, mas foi. Esse texto serve para, letra A, ensinar os dias da semana, B, organizar o cardápio da semana, C, dar um aviso aos pais, ou letra D, fazer uma receita. Meu Deus, muito difícil, né? Sem querer eu já dei a resposta. Mas o objetivo aqui desse exercício não é ser fácil ou difícil. O objetivo é que vocês conheçam, que vocês se familiarizem com os gêneros. Vocês estão vendo que o primeiro é uma tirinha, provavelmente de uma sequência de histórias em quadrinhos, que é uma narrativa. Vocês estão percebendo agora um outro tipo, né, um outro gênero específico também, tem um objetivo. Então, percebam que estamos trabalhando com os diversos gêneros textuais. Não é isso? Que eles transmitem o quê? Uma mensagem específica. Não é isso? Uma mensagem o quê? Com um objetivo. Então, tomem cuidado para vocês não confundirem a tipologia, os tipos e os gêneros. Próximo aqui. Não vai não? Pois é. Deu tilt ali. Bem, não vai de um jeito, não vai do outro. Questão 3. De acordo com a leitura do texto, responda. Vocês podem percebam que às vezes o texto está um pouquinho embaçado, não está muito legível, mas eu não quero, às vezes, detalhes da escrita, da parte verbal do texto. Eu quero que vocês entendam
o texto como um todo, que aí vocês vão conseguir responder a pergunta. Então, o assunto do texto é cuidar dos animais domésticos, letra B, domésticos, letra B, cuidar dos animais selvagens, C, cuidar do meio ambiente, ou D, cuidar do papel. Então, o mínimo de leitura dessa parte verbal e também das imagens, você já consegue identificar a resposta. Vamos para a próxima, questão 4. Leia o texto e responda. Aí tem um textinho muito bonitinho. A Minnie convidando alguém. Esse texto apresenta o gênero. Olha só que interessante. Normalmente, nas questões que serão cobradas, nas avaliações para vocês, vocês vão perceber que sempre na questão, a questão sempre vai pedir ou o gênero ou a tipologia ou tipos de texto. Sempre o gênero. Normalmente pede-se mais o gênero do que a tipologia. Não confundam isso, tá? Prestem atenção. Então vamos lá. Esse texto apresenta o gênero A, convite, B, receita, C, poema ou é uma poesia? E aí, o que vocês acham? Muito difícil, né? Então prestem atenção, vocês estão percebendo que não é bicho de 7 cabeças trabalhar. Vamos lá? Próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: de acordo com a leitura do texto, responda. Então, nós temos aí um texto, venha comemorar nossa boda de ouro, motivo de grande alegria. Tem o horário, tem a data, tem o local e o nome, os nomes, né, do casal, José e Maria. No texto, o assunto principal é A, festa de casamento, B, festa de bodas de ouro, C, festa de aniversário, ou D, festa da grande alegria. Então aí estamos diante de um convite, não é isso? Esse convite, esse gênero convite, é um texto específico, tem um objetivo, uma função específica. Ele tem o seu assunto, ele está se referindo a quê? Qual é o assunto principal? Vocês vão marcar aí uma alternativa somente. Próxima questão diz o seguinte: observe o texto abaixo e responda. Qual a função deste texto? Organizar a lista de material escolar, organizar o cardápio da semana, organizar a lista da festa de aniversário ou organizar a lista do supermercado. Muito difícil isso, né, gente? Então, marquem aí a alternativa correta. Próxima questão, a questão 7. Marque com um X no texto que tem a função. Marque com um X no texto que tem a função de divulgar informações do dia a dia. Qual é o texto que tem a função de divulgar informações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, de dar informações? Então, nós temos notícias, não é isso? Nós temos o texto A, o texto B, o C e o D. Então, vocês vão marcar qual tem a função de divulgação de informações. Próxima questão, questão 8. Nós temos o seguinte: leia o texto e responda. Foi no dia 15/4, a data, tem uma data ali, 15/4 de 2011. Mamãe, fui na casa da vovó levar uns docinhos para ela. Volto antes do anoitecer. Não se preocupe, vou pela estrada. Beijos, Chapeuzinho Vermelho. Tadinha, coitadinha da Chapeuzinho Vermelho.
vocês já sabem do final desse conto aí. Bom, questão, né? Continua, né? É a questão 9. Deixa eu só olhar aqui. Tá, questão 9. Não, questão... Isso. Esse texto serve, letra A, mandar um recado, aquele texto que nós... Esse aqui. Opa, passou? Não, meu filho. Só um minutinho. Esse texto aqui, ó. Leia o texto e responda. O texto tem a finalidade de mandar um recado, enviar uma carta, anunciar comidas ou passear pela estrada. Vocês vão marcar aí também qual é a alternativa correta. Próxima questão. Leia o texto e responda. Nós temos aí o Cascão dizendo o seguinte: por favor, conta só mais uma mentira. E aí vocês conseguem concluir o que aconteceu no segundo quadro, quando Pinóquio conta mais uma mentira. Próximo texto. Leia o texto e responda. Que tipo de texto é esse aí dessa imagem? É um cartaz? É uma tirinha? É um anúncio? Ou é uma reportagem? Vocês vão marcar aí. A próxima questão, leia o texto e responda. Tem um Ezinho ali, mas leia o texto. Então, nós temos aí um texto falando sobre a Maria da Graça Meneghel, a famosa Xuxa Meneghel. Então, tem um texto falando tudo sobre ela, sobre os pais, sobre a mãe, sobre o pai, como ela era bebezinha, fala tudo sobre ela. Esse texto é uma notícia, uma biografia, uma reportagem ou um poema? Isso é importante. Vocês vão responder aí. Qual é o gênero desse texto? Próximo aí. Leia e responda. Esse texto serve. E aí nós temos aí, né, um texto bem ilustrativo sobre o Zé Gotinha. Esse texto ele serve para divertir as crianças com o Zé Gotinha, ensinar jogos para as crianças, informar sobre a vacinação das crianças ou informar sobre a família do Zé Gotinha. Muito fácil, não é? Então, marque a alternativa correta, não esquecendo que é apenas uma correta em cada texto. Próxima questão. Leia e responda. Qual é a função do texto? Informar sobre a chikungunya, falar dos sintomas da dengue, cuidados com o ebola, uma doença, ou a epidemia na África. Então, qual é a função desse texto? Então, vocês vão marcar a alternativa aí, correta, A, B, C ou D. Próxima questão, leia e responda. Nós temos aí um texto falando sobre o Pardalzinho. Pardalzinho nasceu livre, quebraram-lhe a asa. Sancha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão. A casa era uma prisão. O Pardalzinho morreu. O corpo
Sancha enterrou, no jardim a alma essa voou para o céu dos passarinhos. Então, esse tipo de texto é uma fábula, B, poema, C, carta ou D, convite. Bem fácil também, tá, gente? Próxima questão. Leia o texto e responda as questões. O segredo das formigas. Aí tem um textinho falando sobre o segredo das formigas que eu não vou fazer, que eu não farei a leitura, tá? E o que que acontece? Tá bem apagadinho, mas esse texto foi retirado de uma revista super interessante e que já está escrito ali que faz parte de uma reportagem. Esse texto foi retirado de... Poxa, gente, muito fácil, né? Assim, eu não dei a resposta ao próprio texto, à própria fonte, de onde foi retirado esse gênero, deu a resposta, tá? Então, muitas vezes vocês vão encontrar as respostas na própria fonte, de onde foi retirado aquele texto. Então, vocês vão identificar rapidamente através disso. Então, é um livro, televisão, revista ou jornal. Muito bem. Aí